Olá, bem-vindo ao Notícias em Destaque desta quarta-feira. Hoje, dia 2 de junho, nós começamos com a notícia que acaba de chegar para a gente, uma notícia urgente lá de Manaus, no Amazonas. A Polícia Federal realiza uma operação por lá e também na capital do Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre, envolvendo o desvio de recursos, a suspeita de desvios de recursos e o enfrentamento à pandemia no estado do Amazonas, né? Pelo menos 22 milhões de reais em bens foram sequestrados dos envolvidos. São 19 mandados de busca e apreensão no estado e 6 de prisão temporária lá no Amazonas e também no Distrito Federal. Entre essas pessoas que são alvo desta operação da Polícia Federal está o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Ele também deverá ser ouvido na CPI da pandemia. Deve ser um dos 9 governadores a serem ouvidos na CPI da pandemia. Pois essa operação acontece por lá, devem ter novos desdobramentos ao longo do dia, onde pelo menos 19 mandados de busca e apreensão são realizados na capital do Amazonas e também na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Agora a gente fala sobre a CPI da pandemia, que ouviu ontem a médica Nise Yamaguchi, oncologista, que teria prestado serviços ao governo federal. Nise Yamaguchi se mostrou favorável ao tratamento precoce da Covid-19 e também à prescrição da hidroxicloroquina como medicamento, no combate ao tratamento à doença. Durante a sessão, a médica respondeu às perguntas que lhe foram feitas na condição de convidada, não como testemunha na CPI da pandemia. Nise Yamaguchi chegou a ser questionada por diversas vezes pelas pessoas que compõem a comissão. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, se irritou com a médica e a forma até mesmo dela falar durante a CPI e teve embate por diversas vezes. Ela disse que se sentiu, de certa forma, humilhada durante a sessão. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, disse que houve a tentativa de constranger a médica que estava na condição de convidada. Já para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que é o vice-presidente da comissão, há fortes indícios de que uma minuta apresentada pela médica Nise Yamaguchi demonstra que havia sim um comitê paralelo de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no governo federal e que houve sim a tentativa de prescrição de medicamentos de forma precoce no combate à doença. Pois os senadores não descartam que Nise Yamaguchi possa posteriormente voltar à CPI da pandemia e que outras pessoas também voltem à CPI futuramente. Ela negou a existência desse gabinete paralelo de enfrentamento à pandemia. Nise Yamaguchi, durante o seu depoimento ontem, na condição de convidada e não como testemunha na CPI da pandemia. Hoje vai ser ouvida a doutora Luana Araújo, médica e infectologista, que foi convidada para assumir a Secretaria de Enfrentamento à Covid-19, mas que não tomou posse. Ela teria sido nomeada, ficando apenas 10 dias à disposição do Ministério da Saúde, mas não tomou posse e os senadores querem entender por que ela não tomou posse na Secretaria de Enfrentamento à Pandemia, o que teria motivado essa ação e se houve interferência do governo federal nessa decisão dela não tomar posse na Secretaria do Ministério da Saúde de Enfrentamento à Covid. Doutora Luana Araújo, médica infectologista. Agora a gente vai falar de esporte, só que um esporte é a Copa do Brasil, que deve ser realizada por aqui.
Pelo menos 5 governadores já se colocaram à disposição para a realização da Copa do Brasil aqui no país. Um deles é o do Distrito Federal, que disse que a CBF deve apresentar agora um plano de realização do evento, né, que reúne aí as seleções dos países americanos, né, como a do Brasil, por exemplo, em um grande evento que sempre é. Só que estamos no meio de uma pandemia e o que se quer é cuidado em relação à pandemia. O governo do Distrito Federal disse que por lá a bola vai rolar a partir de 13 de junho, mas a CBF ainda deve apresentar esse plano de realização da Copa do Brasil e também, né, não haverá presença de público, né? Essa medida está sendo polêmica, né? Como vai realizar uma Copa no Brasil em meio à pandemia, mas alguns governadores já colocaram à disposição aí para sediar a Copa América, né? Perdão, a Copa América aqui no Brasil. Agora, destaque do jornal O Tempo, entre as manchetes, 2 montadoras paralisam a fábrica de veículos, fabricação de veículos, devido à ausência de peças. Isso tem provocado perdas técnicas. É a capa do jornal O Tempo de hoje, que traz também a situação de pessoas de rua em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a reportagem, como mostra a foto do jornal O Tempo, né, que nós não temos aqui, mas na transmissão do YouTube nós vamos ter, essas pessoas em situação de rua passam a noite em abrigos, mas durante o dia elas têm que voltar novamente à rua, né, e ficam ali à mercê do que acontece nas ruas. Né? A grande realidade, assim, não só de Contagem, como em Belo Horizonte também, em grande parte do Brasil, principalmente nessa época de frio, né, ocorrem diversas formas de solidariedade em que pessoas doam alimentos, doam cobertores e forma-se uma corrente do bem. Mas é preciso saber o que está por trás de tantas pessoas morando nas ruas. Algumas por decisão própria, outras por decisões adversas, né? Fatores diversos que provocam a situação de rua aqui no nosso estado de Minas Gerais. Já falamos que o inverno vem por aí, né? Daqui a uns dias. Então a gente vai falar agora da previsão do tempo também. O predomínio é de tempo seco em grande parte do Brasil e a previsão de pancadas de chuvas apenas nos extremos de todas as regiões, segundo a Clima Tempo, com maior impacto nas regiões norte e nordeste do país. Agora vamos às previsões para a capital, Belo Horizonte, tempo nublado a nublado, mínimas de 13 e 14 graus, máximas de 26 e 27 graus na capital mineira. Aqui em Governador Valadares, tempo nublado até o fim da semana, viu? Mínimas de 17 a 18 graus, máximas de 29 a 32 graus. Friozinho de manhã, mais calor à tarde, né? Como tem sido. Já em Ipatinga, no Vale do Aço, hoje, nesta quarta-feira, deve ser de chuva por lá. Amanhã o tempo fica aberto no feriadão, né? Os ipatinguenses que gostam de aproveitar, né, o Parque Ipanema, praticar esportes, mínimas de 16 e 17 graus, máximas de 29 a 30 graus. Amanhã tempo aberto por lá. Agora a gente chama a atenção, para a gente encerrar notícias em destaque de hoje, para um fator que é o seguinte: amanhã é feriado, né, gente? Mas muitas cidades fazem um apelo para que você não se desloque da sua cidade para visitar outras cidades, né? Diamantina, por exemplo, há relatos do aumento de casos de Covid-19 por lá e grande parte desses casos seriam em função do turismo na cidade. Diamantina é uma cidade muito bonita, turística, linda de se visitar, com muita história e cultura, mas é preciso, né, consciência para tentar diminuir a infecção de casos por lá. Então, a população está reclamando dessa situação lá em Diamantina. Outras cidades, né, de menor porte também fazem um apelo para que você não as visite, né, nem feriados, para não gerar aglomeração e não levar o vírus, né? É preciso ficar atento a isso para diminuir a infecção. Fique em casa se puder, né, nesse feriado. Algumas pessoas não vão poder, né? Mas aproveite bem o seu feriado, independente de onde você vai estar. Até amanhã com Revista Eletrônica. Estaremos aqui com edição especial para você. E
E eu convido você a visitar nosso canal no YouTube para assistir, né, nossas últimas edições. Tchau, até amanhã.